Meu nome é Gustavo Nogueira de Sá e hoje eu vou contar rapidamente como eu consegui conquistar a minha estabilidade financeira e um alto salário como concursado federal desde os meus 20 anos de idade. E eu vou revelar também o caminho que eu trilhei para conseguir em menos de 4 anos ser aprovado em 10 concursos públicos extremamente concorridos, proporcionando mais segurança e qualidade de vida para mim e para minha família. E tudo isso sem nunca ter feito cursinho preparatório e estudando a vida toda em escola pública. Nesse vídeo, eu vou te mostrar todos os detalhes de como funciona uma boa preparação para você ter resultados muito acima da média e alcançar a aprovação em qualquer concurso público. Só que para você ter acesso a essas dicas valiosas, eu quero saber se você realmente está comprometido com os seus sonhos. Porque eu só quero ajudar quem realmente precisa da minha ajuda, beleza? Então, me diga se algumas dessas metas fazem sentido para você hoje e se é algo que você deseja no fundo do seu coração também. Por exemplo, você gostaria de entrar na carreira pública para poder planejar viagens nacionais e internacionais com a sua família? Ou você deseja frequentar restaurantes e programas de lazer com mais frequência? Você tem vontade de fazer compras no mercado sem se preocupar com o preço da comida, por exemplo? E já pensou em ter os seus direitos trabalhistas garantidos independentemente de chefe ou de crise econômica? Você gostaria de ser mais valorizado e ganhar bem trabalhando pouco? Você gostaria de parar de viver para trabalhar e começar a trabalhar para viver? Ou você ainda tem o sonho de comprar a sua casa própria? Bem, se você falou sim para algumas dessas perguntas, então você está no lugar certo e eu fico muito feliz de poder te ajudar agora a alcançar esses objetivos. Porque esses também eram os meus sonhos quando eu comecei a estudar para concurso público lá atrás. E hoje eu posso falar com orgulho que eu realizei todos esses sonhos junto com a minha família. Então, agora que nós estamos na mesma página, vamos ao que interessa. Como você também pode passar no concurso público e realizar os seus maiores sonhos de vida. Para facilitar o seu entendimento, antes de revelar o passo a passo da minha estratégia inovadora e muito eficiente, eu prefiro contar a história de 2 tipos de concurseiros e peço que você assista atentamente a esse vídeo até o final para saber em qual desses 2 casos você se identifica mais atualmente. O primeiro caso eu vou chamar de concurseiro inexperiente e o segundo de concurseiro expert. Bem, então imagine agora que Natasha é uma estudante que vai começar a estudar para concursos do absoluto zero e tem como objetivo de médio prazo a aprovação na carreira de técnico judiciário da área administrativa de um tribunal, concurso muito bom. Ela decidiu iniciar a sua preparação aproximadamente 1 ano antes da realização da prova do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e estava confiante que iria alcançar o seu objetivo. Porém, ela estava um pouco perdida, pois ela não sabia como conciliar o seu trabalho com os estudos para a prova. Então procurou um cursinho online com duração anual para sua preparação. Durante esse ano, seguiu fielmente as instruções dos professores, dissecando todo o conteúdo em vídeo no período da noite e lendo os materiais de apoio que eles davam lá. Ela se aprofundou em cada aula e se preparou de forma exclusiva com os materiais do cursinho durante todo esse ano para a grande prova, destinando aproximadamente aqui 3 horas diárias para as videoaulas e 1 hora mais ou menos para o seu material de leitura. Além disso, 1 vez a cada 6 meses ela testava seus conhecimentos na prática, ou seja, ela até fazia alguns simulados, porém ela não gostava de saber os resultados e nem conferir as questões erradas, porque ela tinha medo de descobrir que ainda estava muito distante da sua meta. Ela tinha noção que o seu rendimento em algumas matérias não era bom o suficiente, mas ela acreditava que ainda tinha tempo de sobra para evoluir até o final do curso. Então, ela perseverou com a metodologia do cursinho tradicional até o final. Depois de 1 ano, às vésperas da tão sonhada prova, Natasha conseguiu finalmente estudar todo o conteúdo do edital por completo. No dia da prova, no dia do exame, ela acordou muito ansiosa para a prova e não conseguia controlar o seu nervosismo porque era um dos momentos mais importantes da sua vida. E para piorar, ela não estava muito acostumada a fazer provas com frequência. Lembra disso? Após a prova, após o exame, ela saiu chorando da sala com a sensação de que muitas coisas que ela estudou não foram cobradas e algumas questões que pareciam mais fáceis, ela lembrava bem pouco dos assuntos. Mesmo assim, ela manteve a esperança e com lágrimas nos olhos foi conferir o gabarito da prova. Ao conferir o seu caderno de respostas, ela percebeu que estava bem abaixo dos pontos necessários para entrar no grupo dos aprovados com chances reais de nomeação. Depois do resultado, a tristeza e a decepção deram lugar à revolta.
A Natasha ficou muito irritada porque aquele resultado não era compatível com o seu esforço. Até porque ela estudou muitas horas por dia. Mesmo exausta, ela deu o seu melhor o ano inteiro e não sabe o que poderia ter feito de diferente na sua preparação. Ela não tinha experiência relevante em provas de concursos públicos e confiou no método tradicional ensinado pelo cursinho. Depois que ela conversou com outros colegas, ela percebeu que a grande maioria dos concurseiros tinham as mesmas queixas. Eles reclamavam que o método do cursinho não funcionava por diversos motivos, dentre eles, as aulas eram maçantes. Eles recebiam materiais gigantes de estudo com assuntos que não eram cobrados na prova. A rotina de estudos era cansativa demais. Após um dia de trabalho e as videoaulas davam uma falsa sensação de aprendizado, mas na hora de fazer questões, na hora da prova real, eles não conseguiam acertar a resposta. Fora que a linguagem dos professores e os termos jurídicos que eles normalmente usam também não facilitavam o entendimento. Ou seja, Natasha concluiu que era como se ela e seus colegas fizessem parte de um rebanho que seguia um pastor por um caminho contrário da aprovação. E o pior de tudo é que após um ano, os cursinhos ficaram mais ricos, enquanto eles ficaram com mais contas para pagar e sem aprovação. Definitivamente, ela não poderia continuar se comportando como uma concurseira tão inexperiente e precisaria mudar a sua estratégia de preparação se quisesse resultados acima da média. Bem, talvez você tenha se identificado com a história da Natasha aqui, né? Possivelmente você já cometeu vários ou comete vários desses erros parecidos com o dela e por isso ainda não conquistou a sua tão sonhada aprovação, correto? Mas você ainda não desistiu de um dia poder desfrutar da estabilidade financeira e dos ótimos salários da carreira pública também, certo? Perfeito. Mas antes de continuar com a segunda história, eu preciso te contar um segredo aqui. A Natasha, essa Natasha da história que eu acabei de contar, ela é a minha esposa. E essa história aqui é real. Ou melhor, ela era real. Porque depois nós conseguimos ter um final feliz. Nós mudamos essa história. E daqui a pouco eu vou te contar como você também pode transformar a sua história a partir do nosso exemplo, tá? Porque nós criamos algo inédito, graças à nossa experiência na prática para transformar a vida de milhares de concurseiros inexperientes a seguirem o caminho das pedras para conquistarem as suas aprovações com pontuações acima de 80% em qualquer prova de concurso. Mas antes de explicar melhor para você como você vai se beneficiar com a nossa surpresa, preste atenção como a Natasha deixou de ser uma concurseira inexperiente e se transformou em uma concurseira expert, hoje aprovada em vários concursos. Bem, nesse momento eu já trabalhava no Tribunal Federal e, como eu disse antes, já tinha sido aprovado em 10 concursos públicos sem fazer cursinho e sem ter estudado em escolas particulares. Mas eu tinha uma estratégia que eu desenvolvi por conta própria e que, obviamente, dava muito certo comigo. Então, vendo a minha esposa passando por toda aquela frustração e desgaste na preparação ano após ano, sem ao menos conseguir melhorar seus resultados, eu decidi ajudar da minha forma. Eu criei um método bem estruturado, focado somente nos pilares que eu considerava que eram os mais importantes para ser aprovado. Eu desenvolvi um passo a passo simples e prático que qualquer pessoa poderia seguir e que é eficiente, muito mais eficiente do que esses materiais gigantes que os cursinhos oferecem. Então a Natasha começou a mudar a sua rotina de estudos e foi mais ou menos assim. Ela ainda tinha como objetivo ser aprovada na prova de técnico de tribunal, que acontecem com muita frequência. Porém, ela buscou aplicar a minha metodologia, que eu dei o nome de aprovação ágil. E seguindo o meu método, em um ano, ela faria 6 ciclos curtos, que eu chamo de sprints. Ou seja, ela quebraria os 12 meses de preparação em 6 bimestres de estudos, ao invés de um ciclo longo anual. E caso ela conseguisse estudar todo o conteúdo antes do previsto, ela aproveitaria o tempo livre para repetir novos ciclos, reduzindo gradativamente o tempo de estudo. Além disso, tivemos a sensibilidade de buscar um material de estudo com base no último edital do mesmo concurso e no perfil da banca, algo que é tão simples, funciona demais e quase ninguém faz. Assim, ela teria acesso a um material mais enxuto e extremamente assertivo. Combinamos que ela agora estudaria da maneira mais ativa possível, com foco total naquilo que realmente importava e que caía na prova, o texto puro da lei e alguns outros conteúdos que foram cobrados de acordo com a análise das últimas provas. Em caso de dúvidas específicas, primeiro ela pesquisaria no melhor livro da matéria, sem se perder. Após, somente quando tivesse dúvidas bem específicas, buscaria ler resumos ou se aprofundar em videoaulas só daquele tema.
Porém, eu deixo bem claro que as videoaulas e resumos eram somente recursos adicionais e complementares, e que não seriam a base do estudo principal dela. Deu para você perceber a diferença? Além disso, combinamos que ela buscaria sempre fazer o maior número possível de questões para fixar o conteúdo e identificar onde estavam suas maiores dificuldades. Aos poucos, ela foi perdendo o medo de fazer simulados reais e conferir os resultados. Então, cada vez que ela realizava um simulado, ela analisava profundamente o seu aproveitamento e, com base nisso, adaptava o seu próximo ciclo de estudos, dando preferência para as disciplinas com pior aproveitamento e de maior peso na prova. Foi assim que ela foi ficando cada vez mais segura em todas as provas até que finalmente chegou o grande dia do concurso. E foi nesse momento que todo o seu esforço inteligente valeu muito a pena. A Natasha conseguiu superar as suas próprias expectativas e teve uma das notas mais altas do concurso e logo em seguida ela conquistou 2 aprovações em tribunais federais em apenas 6 meses. Essa foi uma vitória dela, mas também de toda a nossa família, porque nessa época nós tínhamos um filho recém-nascido e agora não dependíamos mais apenas do meu salário, o que eu confesso que naquela época já era muito bom, né? Eu já estava no tribunal também. Com essa segurança financeira e a Natasha mais realizada profissionalmente, começamos a conversar sobre a possibilidade de essa experiência que vivenciamos em casal e compartilhar essa nova forma de estudar com outros concurseiros. Eu sabia que aquela estratégia era muito eficaz, muito. Mas quando a Natasha avançou por cada etapa da preparação e alavancou seus resultados em poucos meses, eu tive a certeza que outras pessoas também poderiam se beneficiar muito com o nosso método da aprovação ágil. E isso eu digo também para aqueles que estão iniciando do zero a sua caminhada nos concursos públicos ou para aqueles que também não tiveram a oportunidade de estudar em uma escola particular. Inicialmente, eu e a Natasha criamos um canal no YouTube e começamos a compartilhar todos os nossos conhecimentos, dicas, estratégias e macetes para ajudar a jornada de outros concurseiros. E o nosso canal rapidamente atingiu a marca de mais de 300 mil inscritos. Foi muito especial provar para milhares de pessoas que a culpa da falta de aprovação não era deles. Eles só estavam seguindo o caminho ineficiente que um cursinho ensina para você. Então a nossa missão era ensinar a forma correta de estudar para concursos e uma estratégia validada, para que cada um possa conquistar a sua aprovação no menor tempo possível e sem desperdiçar dinheiro com materiais desnecessários. Mas a gente sabia também que aqueles vídeos poderiam se transformar em algo muito maior. E foi assim que, após alguns anos maturando essa ideia, decidimos ir além do canal no YouTube. Queríamos revolucionar o mercado dos concursos públicos do país e decidimos criar algo inédito, a Netflix da aprovação, a maior plataforma online de preparação para concursos públicos do Brasil. Pensa comigo, você também não liga o celular ou a TV na Netflix e tem acesso a documentários, séries, filmes e musicais? Agora você terá essa mesma estrutura, só que totalmente focada para a sua aprovação no próximo concurso. Nós criamos algo revolucionário para o concurseiro inexperiente que precisa de um lugar para ter acesso às principais ferramentas de estudos e conteúdos personalizados para a sua aprovação. Nós contratamos professores renomados, selecionamos as melhores ferramentas de estudo e compartilhamos as nossas estratégias validadas. Fornecemos ainda mentorias, cronogramas, questões mastigadas, banco de simulados e muito mais conteúdos para você se preparar da melhor maneira possível para o seu concurso. Eu chamo o meu método de aprovação ágil porque ele segue a famosa metodologia do campo da engenharia, chamado em inglês de PDCA, que traduzindo para o português significa planejar, fazer, checar e agir. Então fizemos uma adaptação do PDCA para uma rotina de estudos, que se torna a fórmula mágica para o sucesso do concurseiro em apenas 4 passos. O primeiro passo, um cronograma personalizado. O segundo passo, o estudo direcionado. O terceiro passo, um simulado real. E quarto passo, adaptação pontual. Ou seja, primeiro você terá acesso a um cronograma personalizado pronto ou aprenderá a montar o seu dependendo do concurso, para acordar já sabendo o que você precisa estudar e o que você não precisa também perder o seu tempo. Esse cronograma vai te dar toda a clareza para você ser mais produtivo nos seus estudos e organizar melhor a sua rotina. Após isso, você irá executar o método da prática do estudo.
você deverá sempre usar um material enxuto de estudos, que é até 10 vezes menor que os PDFs gigantes de cursinhos. Nesses materiais estão somente assuntos filtrados com o que você realmente precisa estudar, com o que realmente está no edital. Isso vai fazer o seu estudo ser muito mais objetivo e evitar a temida procrastinação. Depois, no terceiro passo, nós vamos manter uma maior frequência na realização de simulados reais, ou seja, simulados bem congruentes com o estilo do seu concurso. Isso vai fazer você sempre testar seus conhecimentos na prática e se sentir bem confortável no dia da sua prova. Por fim, no quarto e último passo, teremos os ajustes, ou seja, em cada final de ciclo vamos monitorar o seu progresso e os seus pontos de melhoria para adaptarmos e fazermos os ajustes necessários para que você dedique mais tempo àquelas matérias em que tem maior potencial de evolução, sempre escalando as suas notas. Percebe agora por que esse ciclo de 4 passos funciona tanto? É o que a gente chama de melhoria contínua. Eu garanto que cada vez que você repetir um novo ciclo de estudos com esses 4 passos simples, você se sentirá mais preparado, produtivo e vai evoluir suas notas gradativamente. E nós vamos te ensinar como executar na prática cada um desses passos aqui dentro da plataforma. Eu poderia ainda falar para você alguns segredos que a nossa plataforma oferece aos nossos estudantes, como por exemplo a engenharia reversa, que é uma ferramenta universal de estudos e que irá ajudar demais a melhorar o seu rendimento em qualquer disciplina por meio das melhores questões. E também daria para ficar aqui explicando melhor sobre a lei de Pareto, que é a famosa regra 80-20, os desafios de 7 dias e os materiais anti-procrastinação que entregamos na nossa plataforma. Elas são ferramentas à prova de bala para quem quer ter sucesso nas provas de concursos. Mas eu não quero me alongar muito aqui nesse vídeo, pois você mesmo precisa testar na prática e sentir na pele os diferenciais da nossa metodologia. Então, talvez agora você queira saber quanto custa para entrar na nossa plataforma, a Netflix da aprovação, e ter acesso a todos esses materiais. Mas antes de revelar o preço, eu quero que você saiba exatamente o que você vai ganhar ao ter acesso na nossa plataforma. Então, para ficar tudo muito claro, com um investimento simbólico, você vai ter acesso aos seguintes conteúdos: técnicas e metodologias de estudo, com as quais você vai descobrir as principais técnicas dos experts para chegar a 90% de acertos em qualquer concurso. E você vai poder assistir a cada uma dessas aulas que estão na tela, ou seja, após dominar as técnicas de estudos, você vai aprender como acabar com a procrastinação e passar em qualquer concurso. Você vai poder fazer o nosso desafio do 0 a 80% de acertos em 7 dias, que talvez seja o melhor e mais prático curso que eu já criei. Inclusive, recomendo que você sempre comece por ele, tá bom? Você vai ter acesso ao meu novo livro exclusivo, que é o melhor trabalho do mundo, Diário Secreto do Servidor Concursado. E ainda vai poder ler o meu livro best-seller, o Aprovação Ágil, Guia Prático para Aprovação em Concursos, que é um guia completo e que tem tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos concursos públicos. Em seguida, você também vai poder rever quantas vezes quiser as gravações das nossas mentorias exclusivas. Dentre elas, por exemplo, você vai ter acesso aos workshops com o passo a passo para garantir a aprovação nos melhores concursos do Brasil. Você vai ter acesso também ao especial em que eu ensino como acertar 80% em português, literalmente brincando com questões. E a imersão, meu nome no Diário Oficial, em que mostro tudo que o iniciante precisa para ser aprovado de primeira. E claro, você vai poder fazer o treinamento completo das matérias básicas de concursos com os melhores professores. Nesses cursos, nós vamos orientar você com vários materiais especiais, como, por exemplo, o desafio Português Afiado em 7 dias, o nosso curso completo com os segredos de português, o material enxuto de português, o material enxuto de redação. Esses 2 materiais são novidades, o guia completo de informática, o nosso curso completo de raciocínio lógico, o curso completo de matemática também. E além disso, vamos te dar de presente, como bônus, alguns cursos complementares para você poder ter uma fonte de renda alternativa enquanto se prepara para o concurso dos seus sonhos. Você terá acesso ao curso completo de renda extras e investimentos para concurseiros e concursados, e esses cursos são exclusivos do Aprovação Ágil. Incrível tudo isso que eu te mostrei aqui, não é mesmo? Não é à toa que em poucos anos a nossa Netflix da aprovação se tornou a maior plataforma de concursos públicos do Brasil e já viabilizou o sonho de milhares de concurseiros de todos os estados do país. Então agora que você já entendeu tudo que você vai receber ao fazer parte da nossa plataforma, vamos lá.
O investimento para você deixar de ser um concurseiro inexperiente e se tornar um concurseiro expert é somente de R$ 29,90 por mês. Isso mesmo, dá menos de R$ 1 por dia de investimento. Não existe nada parecido no mercado e você já deve ter percebido isso, não é mesmo? Mas os cursinhos tradicionais não querem que você saiba disso, viu? Por fim, é válido dizer que nós acreditamos tanto no poder transformador do nosso método que nós estamos oferecendo uma garantia incondicional. Ou seja, você tem 7 dias para experimentar a nossa Netflix da aprovação, ou aprovação ágil. Caso, nesse período, você acredite que a nossa metodologia personalizada e validada por milhares de concurseiros não faz sentido para você, basta nos avisar que você quer o seu investimento de volta. Não precisa nem justificar. Ao receber sua mensagem, o nosso suporte reembolsará 100% do seu investimento sem qualquer questionamento. Mas se você ainda estiver com dúvidas se essa plataforma é para você, ou mesmo se você ainda não tem certeza se quer entrar na carreira pública, então veja se você se conecta com alguns desses grupos que eu vou falar aqui. O caminho do concurso público, ele é para quem deseja conquistar a estabilidade e a segurança financeira, ou para quem busca uma profissão com alta remuneração, ou ainda para quem quer ter um senso de propósito com o serviço público, ou também para quem almeja reconhecimento e status na sociedade. Isso tudo e muito mais são alguns dos benefícios que você vai sentir na sua vida após a sua aprovação. Mas agora é com você a responsabilidade de tomar a decisão de receber o nosso suporte e ter acesso ao nosso mapa do tesouro já validado por milhares de pessoas. Ou continuar teimando em cursinhos, videoaulas e perdendo tempo e dinheiro por conta própria. De qualquer forma, eu espero que você lembre do caso da minha esposa, da Natasha, que eu contei para vocês aqui, quando for tomar a sua decisão, e não deixe de conferir os depoimentos incríveis de concursados que já mudaram de vida após implementar o nosso método da aprovação ágil e que estão disponíveis no final dessa página. Desde já, eu desejo muito sucesso na sua jornada e quero reiterar que você pode contar comigo e toda a equipe do Aprovação Ágil na sua preparação. Vamos juntos, eu te espero aqui dentro da nossa Netflix da aprovação, ou Aprovação Ágil. Um grande abraço, a gente se vê em breve.